Fala pessoal, tudo beleza? Aqui no vídeo hoje, cristianismo bíblico versus cristianismo cultural. Qual é a diferença? E qual deles você pratica? Vamos refletir sobre isso porque eu tava pensando e cara, eu vi uma pesquisa, além de estar pensando, eu vi uma pesquisa que diz que o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Se eu não me engano, lá estava escrito 84% a pesquisa. E para quem é cristão sabe que não é esse número. E é uma coisa bizarra como que todo mundo se chama cristão hoje, mas a prática é totalmente o contrário. Não tô aqui para dizer que eu sou superior a ninguém, porque todo cristão sabe que ele é inferior e pecador. Então eu só tô aqui para trazer fatos, verdade que o brasileiro não quer encarar, mas a gente precisa encarar. A gente precisa agir antes que seja tarde demais. Vou começar pelo tópico 1 do cristianismo bíblico, que é Jesus. Jesus é o top 1, é o centro do cristianismo bíblico. Tudo gira em torno dele. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal que os construtores veio a rejeitar. A palavra de Deus diz isso. E se você é um cristão de verdade, Jesus é o centro da sua vida. Não é o seu carro, não é a sua casa, nem mesmo a sua família é o centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida. Isso é o cristianismo verdadeiro, onde Jesus, a gente sacrifica tudo por Jesus, se necessário. Se Jesus pedir tudo, a gente tem que entregar tudo, porque Jesus, foi ele que veio há 2000 anos atrás, andou sobre essa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi dado por todo o poder no céu e na terra. Foi através dele que tudo que a gente que é cristão entrega nas mãos dele, tudo que a gente consegue é por causa do nome dele. E essa é a base. Jesus é a base do cristianismo. O cristianismo bíblico, o cristianismo verdadeiro. Se você vai em algum lugar, em alguma igreja, em alguma roda que diz o contrário, fuja desse lugar, porque essas pessoas não são cristãos verdadeiras. Porque aquele que, Jesus disse, aquele que falar de mim para todo mundo, eu falarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, esconder no meio de todo mundo, eu esconderei, eu negarei na frente do meu Pai. Jesus disse isso e a palavra dele é verdadeira. Você crendo ou não, você pode ser ateu, pode ser o que for. Mas quando ele voltar, aí veremos quem vai estar certo. A palavra dele ou você, que nasceu tem 80 anos e acho que é... Não, nasceu tem 80 anos, mas muitas das vezes nasceu tem 40 anos e acho que é o tal. Então, base do cristianismo, Jesus Cristo, ele é a base, a palavra é ele, como diz João 1, o verbo no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou em outras traduções a palavra, e ele habitou entre nós e vimos a sua glória. João diz isso, e temos que crer que esse Jesus é o verdadeiro Cristo Salvador das nossas almas, e ele tem que ser a nossa base, a nossa moral, tudo na nossa vida tem que ser ao redor dele. Não nós no centro, não ninguém no centro. Jesus de Nazaré tem que ser o centro da nossa vida. O segundo tópico. O segundo e o terceiro você pode... Não tô falando... É tipo assim, Jesus é o primeiro, obviamente, mas o segundo e o terceiro, eu não sei até que ponto, qual é o segundo e qual é o terceiro, mas faltam dois. Eu vou falar, tipo, o segundo que eu anotei aqui, que é a palavra de Jesus, que é a Bíblia. Porque... Mas você pode falar, não, mas o Antigo Testamento não fala de Jesus. Óbvio que fala. Se você estudar e ler a palavra, estudar ela, você vai ver que tudo aponta para Cristo. Tudo. O sacrifício, tudo aponta para Cristo. Porque eles precisavam de um cordeiro sem defeito no Antigo Testamento. Quem é o cordeiro sem defeito? Jesus. Abraão ia sacrificar o filho. E na última hora apareceu um cordeiro. Significava o quê? Apontava para quem? Para Cristo. Então, Jesus é o centro. Então a Bíblia, a palavra de Deus que fala de Jesus, ela tem que ser a base também do cristianismo. Por isso que teve a Revolução Protestante, que é sola escritura. Porque a Igreja Católica é uma coisa que eu vou falar de mim. Eu não sei até que ponto que a Igreja Católica era uma igreja verdadeira e se perdeu, ou se ela sempre foi uma igreja falsa. Eu não sei, vou falar a verdade, porque tem muita gente que fala um monte de coisa e eu vou falar de mim, eu não sei. Porque Jesus não era nem católico, nem evangélico, nem
como que aquelas lá da Inglaterra, velho. Eu não vou lembrar, mas Jesus não era nenhum desses, Jesus era judeu. Então a gente não sabe até que ponto que a questão do catolicismo é uma questão que eles se perderam. Mas a Bíblia tem que ser a Bíblia que aponta para Cristo, porque é ela que nos conta a história dele e nos mostra que ele veio e ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E se algum dia alguém você falar para você assim, mas a palavra pode ter sido alterada, tem tanto tempo que ela tá aí, tem 2000 anos, mas o próprio Jesus na palavra dele diz que se for alterado algum tio da lei, quem fez isso vai pagar. E se você crê em Jesus, você também tem que crer que tudo que ele falou é verdade. Porque se Jesus mentiu, ele não pode ser o sacrifício perfeito. Entende? Essa que é a diferença. Então, essa palavra tem que ser verdadeira, porque se ela aponta para Jesus e Jesus é perfeito, por que ele falaria num lugar, por que ele transmitiria uma palavra durante tanto tempo, uma palavra falsa? Não faz sentido. Não faz sentido isso. Mas, o segundo tópico, Bíblia. Cristianismo bíblico, já diz, cristianismo bíblico. É Jesus e Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai aprender sobre o Jesus que você tanto prega, sobre o Jesus que você diz que tanto é o seu Senhor. A gente precisa voltar a ler a Bíblia, porque a palavra em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente perde o conhecimento porque não lê a Bíblia e não tem a fé aumentada porque não lê a palavra de Deus. Então, vai ler a palavra de Deus. E o terceiro tópico, não menos importante, que eu não sei até que ponto que é o segundo ou terceiro, é o Espírito Santo. Porque você pode falar, mas o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo de Deus. Porque é o único que você não pode blasfemar contra. Você tem uma noção disso? Você não tem a noção de que contra Deus Pai você pode blasfemar, contra Jesus Cristo você pode blasfemar, contra o Espírito Santo não. Você tem noção o quão importante ele é? Olha o poder que, tipo assim, que Deus Pai deu pra ele. Ninguém pode blasfemar contra você. Imagina isso. E o Espírito Santo, a palavra também diz sobre ele. Porque eu tenho certeza que lá na passagem de Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai estava conversando com o Espírito Santo e com Jesus, tenho certeza, porque é uma trindade. Nenhum faz uma coisa sem o outro saber, porque eles estão em plena comunhão. E o Espírito Santo que nos aponta a Cristo. Então, quando você lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, o Espírito Santo se encarrega de te convencer que aquela palavra é verdadeira. Então, a gente precisa entender que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo não quer glória para si. Ele sempre vai dar glória para Jesus Cristo. É isso que a gente precisa entender. E outra coisa. Ai, velho, tô esquecendo. Pera, vou falar. Ai, velho. Ai, meu Deus do céu. E o próprio Jesus foi batizado, digamos que foi batizado no Espírito Santo, porque quando ele é batizado nas águas, logo depois vem um Espírito como pomba e desce sobre ele. E o Deus Pai diz, esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Então a gente vê uma comunhão entre os três. Então você que se diz cristão tem que entender e crer no Espírito Santo de Deus. Crer que ele faz a obra no seu coração, ele que convence. E entre os cristãos tá uma moda horrorosa, que na minha própria igreja a gente teve o Espírito Santo deu em nós uma lapada disso, que a gente quer fazer o papel dele. Muitas vezes a gente quer convencer as pessoas, a gente quer falar para a pessoa, faz isso, faz aquilo, sendo que o papel de convencer é do Espírito Santo. Você tem o papel de ser testemunha e de falar de Jesus. Lê a Bíblia, se você puder com uma pessoa, lê a Bíblia, ora, conversa sobre as coisas de Deus, mas nunca convence. O papel de convencer é do Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós não, nós somos os bonitões que queremos convencer, queremos fazer o papel dele. A gente não tem que fazer o papel dele, a gente tem que fazer o nosso papel. Nem o nosso papel a gente tá fazendo. A gente quer fazer o papel dele, então a gente precisa meditar sobre isso. E aqui a gente fecha os 3 tópicos do cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, Jesus, Bíblia e Espírito Santo. Oração, obviamente, não tem como você crer em Jesus e não orar. Não tem como você ler a Bíblia e não orar. Não tem como você ter o Espírito Santo e não orar. Oração, não precisa nem falar, né? Então, são esses 3 tópicos que eu tava meditando e cheguei à conclusão. Esses 3 tópicos. Se você pensa que tem mais um tópico, comenta aí abaixo. Fala assim, então tem esse tópico aqui, a gente vê se... Aí você
com o seu julgamento, através da oração do Espírito Santo, você vê se é relevante ou não. Eu não tô aqui pra te convencer nada, tô aqui só pra falar o que eu vim falar. E agora, o cristianismo cultural, que é, eu creio, Deus me perdoe de falar, eu acho que a maioria nesse país é o cristianismo cultural. Porque, cara, não tem como o Brasil, se você falar que é o segundo país mais cristão do mundo, e ter o nível de tráfico, o nível de drogado, o nível de prostituição, o nível de pessoas divorciadas, o nível de filhos abandonados, o nível de fome. Não tem como. Isso é contrário ao cristianismo. Não tem como a gente dizer que é um país cristão e essas coisas estão acontecendo no nosso país. Não é possível. É tudo o contrário do que o nosso Senhor pregou. Não faz sentido pastores querendo enganando ovelhas por dinheiro. Não faz sentido pastores, ao invés de pregar o evangelho, pregar dinheirismo. Não faz sentido. Não faz sentido pessoas se dizerem batizadas no Espírito Santo, mas agirem pior que o inimigo. Não faz sentido. Não faz sentido a pessoa dizer que é cristã e enganar o próximo e ser um povo fofoqueiro. Uma coisa que no Brasil, que pelo amor de Deus, sinceramente, Deus vai cobrar um alto preço das nações é por causa da fofoca. Você pode ver que o nível de fofoca do Brasil é uma coisa impressionante. As páginas de fofoca têm milhões de seguidores. Uma coisa que dá engajamento, dinheiro, fama, é fofoca, é impressionante. E eu sei que você pensa numa fofoca aí agora, eu sei disso. O Espírito Santo também sabe. Mas os 3 tópicos que eu pensei sobre o cristianismo cultural, e não estão em ordem, eu fui pensando e escrevendo. O primeiro é signo. Signo, você sabe muito bem o que é. Se você acredita em signo, você não é cristão. Não faz sentido um cristão acreditar em signo, porque é ler as estrelas, astrologia, se eu não me engano. Astronomia, estudo do espaço, acho que é astrologia, que os babilônicos faziam. Na época de Daniel, se você ler o livro de Daniel, você vê que eles faziam isso. E o povo hoje em dia, você entra muitas das vezes na bio do Instagram, tá escrito cristão, um versículo bíblico, e logo abaixo um emoji de um signo. Como assim, velho? Então Jesus não é o nosso Senhor, porque Deus não divide a sua glória. Não divide a sua glória. Então quer dizer que você crê que o que vai dizer o seu dia de amanhã é o seu signo, não é o seu Senhor? Então quer dizer que o seu Senhor não é Jesus Cristo, é o signo. E no Brasil é uma fama muito feia de signo. É uma coisa que não faz nem sentido. Sinceramente, não faz sentido o signo. Quem vê aquilo, uma pessoa que para e pensa e fala assim, meu Deus, não faz sentido. Signo não faz sentido. E pare de ler signo. Pare de seguir signo. Que lá não vai te trazer nada e vai te trazer nada de bom. O que vai te trazer é só de coisas ruins. Porque se no grande dia você chega perante Jesus e ele fala, eu não te conheço, e aí? Vai ter adiantado você ter lido o signo a vida inteira? Porque esse dia tá chegando. Eu não vou dar a data, porque nem Jesus ousou dar data. Nem o filho sabe, senão só o pai. Então, mas todo mundo vê que tá chegando. Se não estiver chegando, o negócio tá chegando pra gente que a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez o dia de amanhã seja o dia do nosso encontro com o Senhor. A segunda, moral seletiva. Isso no Brasil é uma coisa bizarra. Bizarra. Um povo que indecente, fofoqueiro, blasfemo. Um povo que qualquer coisinha relativiza. Não faz sentido um povo ser cristão e ter a moral seletiva. Moral não é seletiva. Você vê uma coisa e ela tá errada, você tem que dizer que ela tá errada. Se você é cristão e você não diz, você tá sendo omisso. É pecado, é mentira. Vai lá nos mandamentos, não dirás falso testemunho. E omissão é mentira também. E quem é o pai da mentira? Pra você que lê Bíblia sabe. Então, o Brasil é um país que tem a moral muito seletiva. É muito estranho isso, cara. É muito estranho. Realmente é muito estranho. Porque, vamos supor, chega, por exemplo, se na hora que você tá falando mal dos outros, você tá sentado com um amigo falando mal de alguém, nesse momento você não tá pecando, você não, eu só tô comentando porque, nossa, é relevante pra mim. Não é relevante pra você, não vai acrescentar nada na sua vida e ainda você tá pecando. Você nem sabe se é verdade muitas das vezes. Mas quando fazem isso com você, aí você fala, meu Deus, sem moral, sem caráter, pecador e tal. É um povo da moral seletiva, um povo indecente. Você pode ver, o povo que sempre quer mostrar o seu corpo ao invés do seu coração, é um povo sem moral. Isso todo mundo sabe. Eu descobri uma coisa hoje que é impressionante.
Eu vi no vídeo do pastor Rodrigo Mocelli, um cara que eu gosto muito. Ele fala no vídeo, ele falou no vídeo quando lançou o biquíni. Ele falou que nem as modelos da época ousaram querer posar com biquíni. Tiveram que chamar uma moça de cabaré, pra você ter uma ideia do nível. E aí? E hoje você, eu vou pra academia, eu preciso usar uma roupa colada. Precisa mesmo? Realmente precisa? Você tem que fazer academia, fazer exercício, sou muito a favor disso, cara. Até chato com isso. Se alimentar bem, fazer exercício. Mas, cara, você não precisa ser indecente pra isso, não. Não é só mulher, não. Homem também. Homem também, porque os homens hoje em dia tem uns que estão pior que as mulheres. Mas um povo de moral seletiva. E é seletiva e num nível que só Deus. Só Deus. E o terceiro é um cristão sem praticar. É o povo que diz, eu vou servir a Deus na minha casa. Você não serve a Deus na sua casa. Você ler um versículo ou orar uma vez por semana, isso não é ser cristão, não. Se você não ler a palavra de Deus todos os dias, não orar todos os dias, mais de uma vez por dia, se possível for, você não está em comunhão com o Pai. Como você quer ser chamado filho de Deus sem ter comunhão com Ele? Como que você quer ter ligação com o céu se você não está ligado na terra? A palavra de Deus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas você está desligado aqui na terra. Você quer participar de um corpo, mas você não está conectado com o corpo. Como que você quer ir para o céu com o corpo de Cristo se você não faz parte desse corpo? Se você é uma mão que está separada do resto do corpo. Uma mão andando por aí sozinha. E por isso que o inimigo muitas das vezes pega a gente, porque a gente acha que a gente é forte, que a gente é melhor que todo mundo, e a gente não consegue sozinho. A gente precisa de primeiro, o Espírito Santo nos ajudar, Jesus intercedendo junto a Deus Pai, e a gente precisa de pessoas para muitas das vezes orarem com a gente. O povo perece por falta de conhecimento, e a palavra de Deus mostra, a história de Jesus mostra que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os apóstolos oravam. Moisés, Elias. Mas não, nós achamos que somos diferentes, somos especiais. Não somos especiais, coisa nenhuma. Somos pecadores, somos errantes. Somos piores que os fariseus muitas das vezes. Porque somos cristãos sem praticar. Porque julgamos os fariseus, mas muitas vezes somos piores que eles. Mas está na hora da mudança. Todo mundo, o Espírito Santo incomoda todo mundo. Não adianta você dizer que não foi incomodado. Se você sentiu que você estava fazendo uma coisa errada, é o Espírito Santo te incomodando. Dobra os seus joelhos e pede perdão. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor e mude a sua vida. É isso que Ele tem nos chamado a fazer. Um avivamento só começa quando a gente reconhece que a gente está errado. Eu vi um pregador, eu fui num culto, esses tempos atrás eu estava numa cidade muito distante da minha aqui, e eu vi um pregador pregando e ele falou uma coisa que é real. O povo antigo, eles erravam, eles choravam, eles se arrependiam, oravam e jejuavam. E aí eles voltavam a ter um relacionamento com Deus. Mas nós somos diferentes. Nós choramos, nos arrependemos, mas chega na hora de orar, a gente não ora. Ou ora de qualquer jeito. Jejum, vai falar de jejum, o povo até briga. Fala... E a palavra de Deus diz que existe casta de demônios que só sai com jejum. Se a palavra de Deus que a gente crê que é verdadeira falou, então a gente tem que entender. Muitas das vezes alguma coisa que está na sua vida travada seja por falta de jejum. A gente chora e se arrepende, mas não ora e nem jejum. Então na hora a gente mudar isso. Jesus nos chama à mudança. Estamos em tempos de mudança. O Nicolas fez aquela caminhada Acorda Brasil, está na hora do povo acordar. Não é na hora de ser cristão, não é na hora de se dizer cristão, é na hora de agir como cristão. E esse é o vídeo, o tópico cristianismo bíblico versus cristianismo cultural. Qual é a sua opinião? Eu quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião nos comentários e que Jesus ilumine o seu caminho. Que o Espírito Santo nessa noite te incomode para que você volte à casa do Pai. Volte a ter um relacionamento saudável com Ele, porque é para isso que nós somos chamados. E eu te agradeço. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!